Olá, doutor, buenas noches. Me chamo Tainara Oliveira e nesta apresentação eu vou falar sobre o artigo que tem como título o diagnóstico de pressão intracranial elevada em pacientes críticos adultos, uma revisão sistemática e meta-análise. Este é o título do artigo. Bien, vamos a empezar hablando de algunos conceptos que, por ejemplo, la presión intracraneal que se da en pacientes puede ser por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o también por aumento de la presión intracraneal devido por motivos de, por ejemplo, tumores, hemorragias, hematomas, subdural, epidural também, por uma TEC também, e outros motivos que estão relacionados, por exemplo, com lesões ou hipertensão também, aneurismas. E então, essas são causas que podem levar o paciente a um diagnóstico de pressão intracranial elevada. O objetivo desse artigo, então, é comparar a precisão de los métodos invasivos, de los métodos não invasivos e o método invasivo de monitoreio desta pressão. Bem, como métodos não invasivos, tendremos nesse artigo está avaliando o exame físico em paciente, a tomografia computadorizada, a ecografia do diâmetro da vaina do nervio óptico, o índice de pulsatilidade Doppler transcranial e como método invasivo, como temos aqui nesta imagem, são colocados equipos de monitoreio diretamente no crânio do paciente. Bien, o monitoreio invasivo é recomendado quando a pressão intracranial do paciente está com um índice de 20 milímetros de mercúrio ou mais, né? É recomendado que haga um monitoreio invasivo depois de um cérebro traumático por lesão, uma hemorragia, como eu havia falado anteriormente. E nesses pacientes se deve considerar uma atenção, uma vigilância em relação à pressão. Sin embargo, o uso do monitoreio invasivo em todo o mundo varia, tem suas variações em relação às pautas de prática clínica, né? Que se indicam que se deve usar a monitoração invasiva de pressão intracranial em pacientes, pero este monitoreio não está disponível em todas as configurações de atendimento de saúde, como por exemplo em departamentos de emergência, zonas rurais, e solamente neurocirurgianos são capacitados, não, para a inserção destes monitores de pressão intracranial. A inserção deste monitor de pressão intracranial é um procedimento invasivo e que pode dar lugar também a algumas complicações importantes, como por exemplo uma hemorragia, uma infecção, né, agravando aún mais a situação do paciente. Por isso, alguns médicos tentam não utilizar de alguns estudos que não são invasivos para detectar uma pressão intracranial elevada. E dentre estes métodos não invasivos estão o exame físico do paciente, a tomografia computadorizada. Também se ha investigado a utilidade da ecografia do diâmetro da vaina do nervio óptico e o uso de métricas basadas em Doppler transcranial, como índice de pulsatilidade.
Bien, en este artículo foi definido como parâmetro a pressão intracranial por encima de 20 milímetros por mercúrio, de mercúrio. Vamos passar aqui, acá. Acá temos um quadro que mostra algumas informações, todavía está em inglês, não tinha esta tabela traduzida, pero acá podemos mirar a quantidade de estudos. Foram realizados 40 estudos, né, de uma seleção de 5.100 participantes para chegar aos resultados que tem este artículo. E, como he dicho anteriormente, é uma comparação dos métodos de estudos não invasivos com o método de estudo invasivo. Dentro de los métodos não invasivos, vamos ter o exame físico. Em o exame físico para a detecção de la pressão intracranial, se leva em conta 3 parâmetros, que é a dilatação de la pupila, la dilatação pupilar, la postura motora, definida pela escala de Glasgow, com a puntaje de menor ou igual a 3, e também a diminuição do nível de consciência, também definida pela escala de Glasgow, com total da escala de coma menor ou igual a 8. Então, dentro do exame físico e de acordo com estes 3 parâmetros, o que se foi identificado é que a presença de la dilatação pupilar tinha uma sensibilidade de 28,2%, né, sensibilidade, e uma especificidade de 85,9%, né? Então, foi considerado uma evidência de qualidade moderada. Em relação à postura motora, temos uma sensibilidade de 54,3% e uma especificidade de 63,6%. Isto foi considerado com uma barra certeza para o diagnóstico de la pressão intracranial elevada. E o parâmetro de nível de consciência, uma sensibilidade de 75,8% e uma especificidade de 39,9% para o diagnóstico de la pique elevada. Também se foi considerada como barra certeza para evidência de qualidade para diagnóstico de la pressão intracranial elevada. E depois temos a tomografia computadorizada, onde se vão evaluar alguns signos, e dentro desses signos se incluem a ausência ou compressão das cisternas basales, ou então o desplazamento da linha média, utilizando como estruturas de base para essa linha média, o corpo pineal ou o tabique pellucidum como estrutura, não, que para ser referência. E se foi analisado os desplazamentos da linha média com mais de 5 milímetros, hasta mais de 10 milímetros de desplazamento. Então, a ausência da compressão das cisternas basales em la tomografia computadorizada tinha uma sensibilidade de 85,9% e uma especificidade de 61,0%. Foi caracterizado como uma evidência de qualidade moderada. E em relação ao desplazamento da linha média em LaTeX, tem uma sensibilidade de 80,9%
e uma especificidade de 42,7% para os desplazamentos maior que 5 milímetros. E há para desplazamentos severos, que da linha média, que é considerado maior de 10 milímetros, tendo uma sensibilidade de 20,7% e uma especificidade de 89,2%. Então, acá nesta tabla podemos mirar acá os parâmetros utilizados neste estudo. Este primeiro, que é a ausência ou compressão de las cisternas basales, que ha sido considerado como um método de evidência moderado para diagnóstico de la pressão. E acá temos os desplazamentos da linha média, maior que 0 milímetros, maior que 5 milímetros, maior que 10 milímetros, considerados hasta maior que 5 milímetros, hasta 10, considerado como moderado. E maior que 10 como height, que é alto. E nestes Marshall Score, considerado como bajo evidência de qualidade. Bien, em relação ao estudo de la ecografia do diâmetro da vaina do nervio óptico, os estudos han mostrado que poderia sim ser um bom estudo para verificar a pressão intracranial elevada, pero não existe como puedo dizer, não existe um consenso entre as diversas partes do mundo de los médicos, um consenso de umbral único. Em vários lugares existem diferentes umbrales. Então, apesar de ser um método de estudo satisfatório, como não tem um umbral específico para esta análise, não se foi considerado um método que por si só pode dizer se o paciente tem ou não uma pressão intracranial elevada. E o outro estudo não invasivo, que é o Doppler, o índice de pulsatividade. Os estudos demonstraram que não tiveram uma boa expectativa de baixa qualidade de evidência para a pressão intracranial elevada. Então, como conclusões de este artículo, temos que a ausência de uma característica em o exame físico de de los parámetros que estudamos, que é a pupila, né, da dilatação pupilar, la postura, la consciência do paciente, la postura motora e la consciência do paciente. La ausência de estes não é suficiente para descartar o diagnóstico de pressão intracranial elevada. O cambio substancial em la linha média do crânio, não, de las estruturas, pode sugerir uma pressão intracranial elevada, que se vai verificar na tomografia, e em la análise de la dilatação do nervio óptico, como já decimos, se necessita mais estudos a respeito de los umbrales, e la índice de pulsatividade Doppler não foi considerado um método muito satisfatório. Então, o que é recomendável é que se o paciente tem uma pressão, se sospecha que tem uma pressão intracranial elevada, o médico deve analisar os métodos não invasivos, pero tem que analisar também
a necessidade de se utilizar o método invasivo de monitoreio para a pressão intracranial elevada. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches.